E aí, pessoal, no vídeo de hoje, esse é o primeiro episódio aqui de uma série que eu sempre quis fazer, porque foi um divisor de águas na minha vida, de estudante. E eu queria que vocês apreciassem esse conteúdo de matemática básica, como se fosse realmente o aprendizado como fim em si mesmo. Eu não quero que vocês aprendam isso porque eu quero acertar questões e passar no vestibular. Aprendam que eu quero aprender isso porque eu quero entender a matemática. Eu vou tentar explicar de um jeito muito lúdico e para mostrar para vocês como a matemática ela é uma linguagem e a matemática ela não é apenas números jogados. Ela tem regras e são bem fundamentadas essas regras, assim como a língua portuguesa, que a gente coloca S para formar o plural, entendeu? Existe um fio da meada a se seguir. E eu queria que o fim fosse aprender a matemática básica. E a partir desse momento, quando vocês terminarem essa série, que eu pretendo gravar bastante, vocês vão estar preparados para aprender todo o resto da matemática, inclusive as questões mais difíceis, como as hipérboles das funções, a geometria analítica, as relações trigonométricas e etc. Inclusive a geometria, que eu também pretendo trazer alguns fundamentos para a gente, principalmente os fundamentos de Euclides, né, que seria o pai da geometria. Então vamos lá, no episódio de hoje eu quero explicar para vocês o que são frações. Porque a fração é uma ideia simples que a gente tem mais ou menos na cabeça, mas vamos deixar mais claro, concreto e estabelecido o que é uma fração. Eu peguei aqui, então vamos lá. O que são frações? Eu peguei aqui a definição no dicionário. Uma fração é a parcela de um todo, uma porção. Então vamos lá. A gente aprendeu na escola que numa pizza, opa, fazer uma pizza redondinha, pronto. Que a gente tem uma pizza, certo? Eita, vixe, pessoal, tá difícil aqui. Então vamos lá, a gente tem uma pizza. E aí a pizza, ela é dividida geralmente em 8 pedaços, né? Então a gente tem aqui. Deixa eu tentar fazer minimamente bonito aqui, que não vai dar certo, né? Então vamos lá. A gente tem uma pizza. Finge que tá aqui, tá certinho. Então a gente vai ter uma pizza. E uma fração dessa pizza, ou uma parcela dessa pizza. Então o que que seria um todo? Então vamos destrinchar. Um todo seria a pizza inteira, os 8 pedaços de pizza. E uma parcela do todo seria um pedaço dessa pizza. E o que que a gente fez matematicamente para escrever isso? Antigamente, as pessoas elas precisavam de notações, e vocês vão ver nas próximas aulas também como isso é verdadeiro, que as pessoas precisavam de notações em números, em sinais, símbolos, de uma ideia. A gente precisava escrever na pedra, no papel, uma ideia. Então, a ideia de um pedaço de pizza, a gente tinha que escrever. E o que que a gente fez? A gente falou que um pedaço de pizza e essa barra, por acaso seria, eles escolheram essa barra 8 pedaços de pizza. Então, o que que significa essa notação? Que eu peguei um pedaço de pizza dentre os 8 que eu tinha, que era o todo. Então, esse um barra embaixo 8 é o que antigamente os matemáticos combinaram de falar. A nossa ideia de um pedaço de pizza dentre 8 pedaços, a gente vai escrever desse jeito, e a partir de agora, todas as crianças vão ter que aprender isso. Porque a gente precisa uniformizar as nossas informações. Não dá para só um grupo de pessoas escrever de um jeito e o resto não escreve ou escreve de outro jeito. A gente precisa uniformizar. E é por isso que a gente tem as linguagens no mundo, um sistema de ensino para a gente se entender. Imagina se cada família falasse uma língua específica. Então a gente aprende uma língua geral. E eles falaram o seguinte: então se eu colocar uma barra embaixo eu colocar um 8, eu estou falando que o número de cima é o número de pedaços que eu peguei dessa pizza e dividido por 8 é o número total de pedaços que eu tinha, certo? Então, esse foi o postulado que eles deram para gente. Então, a fração é basicamente isso: uma maneira de escrever um número sobre o outro, que significa basicamente eu pegar um pedaço sobre o todo. Mas daqui a pouco a gente vai ter um probleminha com isso. Por quê? Porque isso daqui a gente já não vai sair, a gente não vai ter tanta intuição, porque já a gente vai ter 9 sobre 8. E o que que é 9 sobre 8? É basicamente 1 sobre 8 mais 8 sobre 8. Vocês concordam comigo? 9 sobre 8 não é eu pegar um pedaço de uma pizza de 8 pedaços e colocar em cima de uma pizza completa. Aí eu vou ter 9 sobre 8. Então, basicamente, o que eu estou falando? Eu tenho uma pizza aqui
além de eu pegar os 8 pedaços dela, eu ainda vou pegar essa mesma pizza, uma outra pizza, e colocar um pedaço em cima. Então eu vou estar sobrepondo o pedaço. E outra maneira de eu escrever 9 sobre 8 é justamente eu escrever um inteiro, então uma pizza inteira, mais aqui um sobre 8, tá? Então, essa ideia aqui vai ficando mais clara conforme passa o tempo e eu pretendo deixar algumas questões para vocês resolverem aí nos comentários, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer agora? Como eu posso entender as frações? Então, basicamente, o que a gente entendeu? Que a gente escreve um número sobre o outro, o número de baixo significa o todo e o número de cima é a parte. Então, uma outra forma mais chique de escrever isso é que o número de cima e o número de baixo, este é o numerador, e este é o denominador. Outra forma de entender as frações também é a gente entender que a fração não é nada mais do que uma divisão. Por exemplo, 1 sobre 8, a gente basicamente está falando a porcentagem. Então, o que é porcentagem? É uma aula específica. A porcentagem é uma forma de eu escrever quanto que uma certa parte de um todo representa em uma certa divisão. Então, por exemplo, 1 sobre 8, se vocês for na calculadora, dá 1,25. 0,125, se a gente pensar em porcentagem, que não vem ao caso agora entender exatamente o que é porcentagem, mas daria 12,5%. Então, quer dizer, se eu pegar um pedaço dentre os 8 pedaços que eu tenho, a gente pegou 12,5% da pizza. Então, o que que a gente sabe? Que a gente pode escrever em porcentagem, que também representa essa ideia de pegar uma parte do todo, mas a gente também pode ter 200%, que significa que eu peguei 16 pedaços de uma pizza de 8 pedaços. Ou seja, eu peguei duas pizzas, então 200% não é nada mais que 2. Tá? Aí, em breve eu quero discorrer melhor sobre essas questões para vocês não confundir, vamos se atentar aqui na fração. Então, a fração também, o que eu queria explicar, o ponto final, é que 1 sobre 8 é a mesma coisa de que eu escrever 1 dividido por 8. É exatamente a mesma coisa. E como vocês aprenderam na escola, 1 dividido por 8, se a gente for montar a conta, a gente termina com isso. Então, é exatamente isso que é o ponto que eu quero chegar. 1 dividido por 8 dessa forma é exatamente a fração. Então, entenda a fração como uma divisão de dois números, ou uma parte sobre o todo. Então, vocês têm que entender que existem várias maneiras de eu explicar o que é a fração, e no final, o que eu quero, o matemático ele quer nos dizer, o que os antigos matemáticos nos queriam. Maneiras de representar uma ideia. Então, a gente tem uma ideia de que um pedaço de uma pizza é um pedaço de uma pizza de 8 pedaços. Então, a gente precisava escrever isso. Para eu falar um pedaço entre 8, eles colocaram 1/8, entendeu? Então, legal. Entendemos essa parte aqui? Agora vamos avançar. Agora, essa parte é uma parte mais operacional e para isso vocês precisam entender alguns princípios matemáticos que são os axiomas. O que são axiomas? São regras criadas e a partir dessas regras criadas estabelecidas por meio da lógica. Então, eu penso o seguinte. Eu tenho um número A. Esse número A é igual ao número B. E o número B é igual ao número C. O A, então, é igual ao C por consequência. Então, são alguns princípios lógicos que solidificam a base da matemática. Então, é como se eu falasse assim, é, a palavra logos, em latim, é a base da língua portuguesa. E logos significa estudos. Então a gente está pegando e formando nossos primeiros alicerces na matemática, e é aqui que a matemática começa a se construir. É a partir daqui que a gente começa a falar sobre logaritmo, potenciação, blá, blá, blá. Então, esses axiomas que eu vou te mostrar, princípios matemáticos, servem para entender o princípio da matemática. Então, vamos lá. Coisas iguais às mesmas coisas são iguais entre si. Então fica um pouco difícil de entender, né? Coisas iguais. Então quero que vocês parem para pensar. Coisas iguais às mesmas coisas são iguais entre si. Coisas iguais às mesmas coisas são iguais entre si. Então vamos lá. Coisas. Vamos falar que essa coisa seja a letra A. Coisas iguais às mesmas coisas são iguais entre si. Então se A é igual a B e B é igual a C, o que eu posso inferir? A palavra inferir significa o que eu posso tirar de conclusão baseado no que foi exposto. Se A é igual a B e B é igual a C,
qual que é a consequência que eu tenho? O que que eu posso inferir? Então, eu vou fazer até diferente. Se eu tenho uma certa camisa, eu tenho uma certa camisa aqui, eu tenho uma certa camisa A, e ela é exatamente essa camisa B. Ela é exatamente igual, tá? Então, eu tenho exatamente a mesma camisa aqui, B. E eu ainda estou falando que essa camisa B é igual à camisa C. Então, eu vou até copiar aqui para vocês realmente. Opa, deixa eu colocar isso aqui. Então, se eu estou falando aqui que a camisa C é exatamente igual à camisa B, isso daqui é igual, e a camisa B é exatamente igual a A gente conclui por inferência que a camisa A é igual à camisa C. Então, isso é um dos princípios matemáticos. Isso vai ser muito importante para depois vocês manipularem as equações algébricas, tá? Por quê? Porque se eu estou falando que, por exemplo, 4x é igual a 8 e, sei lá, 8 é igual a, sei lá, 2y. Então, quer dizer o quê? Então, presta atenção que agora eu estou fazendo numericamente essa coisa. Então, eu estou falando que um certo valor, 4x, é igual a 8. Isso daqui é exatamente igual. 4x é 8. Esse igual significa exatamente igual do jeito que você fala na vida real. Esse carro é igual a isso, quer dizer, o carro é da mesma marca, da mesma cor, no mesmo ano de fabricação, é a mesma coisa. Então, igual é exatamente isso. Então, 4x é igual a 8, só que 8 também é igual a 2y. Qual que é a conclusão? A conclusão é que 4x é igual a 2y. Porque se os 2 é igual a 8, então os 2 é igual a si mesmo. Os dois podem se igualarem. E aí a gente vai ver que 2x é igual a y, tá? Então, entendam isso, que coisas iguais, as mesmas coisas são iguais entre si. Próximo tópico. Coisas iguais adicionadas a coisas iguais formam coisas iguais. Mais um ponto. Então, aqui está o tópico mais claro, né? Se eu tenho coisas iguais, A é igual a B, e se eu adicionado coisas iguais, ou seja, se eu adicionar dos dois lados a mesma coisa, eles continuam iguais. Então, o que que isso significa? Se eu pegar aqui 2x igual ali em cima é igual a y, se eu adicionar coisas iguais dos dois lados, ou seja, mais um e mais um, ambos, essa relação de igualdade permanece, tá? Então, se eu tenho duas coisas iguais, 2x é igual a y, e eu adiciono um dos dois lados, essas coisas permanecem iguais, correto? Isso vale para tudo. Por exemplo, se eu pego 2x é igual a y, e aí eu vou lá e divido os dois. Então, de outro jeito. Vamos lá, pensa que 2x é uma camisa. Eu estou falando que essa camisa 2x é igual à camisa 2y. Opa, 2y, perdão. 2y. Estou falando que essas duas camisas são iguais. Então, a camisa 2x é igual à camisa y. Elas são exatamente iguais. E o 2x e o y é só a etiqueta, por exemplo. Então, e eu estou falando que elas são iguais. Não é certo que se eu dividir as duas no meio, se eu de passar aqui, passar a faca nas duas no meio, elas não permanecem iguais? Eu não vou ter metade da camisa aqui e metade aqui? Então, se eu estou dividindo exatamente as duas, elas são iguais, e eu divido exatamente no meio, elas não permanecem iguais? Então, exatamente isso que é importante vocês entenderem. Se eu pegar 2x aqui e y aqui, se eu dividir dos dois lados por 2, ou seja, eu estou dividindo no meio dos dois lados, a relação de igualdade continua. Então, 2 dividido por 2 é 1. Então, x é igual a y sobre 2. É por isso que quando a gente tem um 2 multiplicando o x, a gente passa ele dividindo e a relação permanece igual. Porque a gente, na verdade, o que a gente está fazendo é dividindo por 2 dos dois lados, certo? Então, tudo que a gente fizer de um lado, a gente faz do outro para a relação de igualdade permanecer. Coisas iguais subtraídas de coisas iguais formam coisas iguais. Então, mais ou menos a mesma pegada do de cima. Se eu tenho A igual a B e eu subtrair dos dois lados por menos 1, por exemplo, a relação de igualdade permanece igual. Então, agora a gente vai fazer uma aplicação disso como foi ali em cima. Então, se eu tenho 4x mais 2 igual a 10. Agora que a gente sabe algum desses conceitos primordiais, a gente vai resolver essa questão com base no que a gente aprendeu.
Então, a gente tem um x, que é uma incógnita, que é um valor que eu desconheço e eu quero conhecer. Então, o que que a gente faz? 4x mais 2 é igual a 10. O que que eu vou fazer? Eu vou subtrair dos dois lados por 2. Menos 2 e menos 2 aqui, certo? Então, eu estou subtraindo dos dois lados por menos 2. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu quero tirar esse 2 daqui. Eu acho que esse 2 é inconveniente e ele não serve para mim. Então, eu estou tirando esse 2 dos dois lados. Então, lembra que eu falei que coisas iguais subtraídas de coisas iguais formam coisas iguais. Então, uma vez que eu estou subtraindo dos dois lados coisas iguais, continuo com coisas iguais. Então, olha que legal. Menos 2 mais 2, isso daqui zera, e fica 4x desse lado. 10 menos 2 é 8. Aí que legal. Então, perfeito. Agora, o que que eu vou fazer? Lembra que eu posso fazer o que eu quiser. Então, se eu dividir de um lado, se eles são iguais, e eu divido de um lado em quatro partes, do outro eu vou ter que dividir quatro partes, e o que sobrar, uma parte dessas quatro, vão permanecer iguais. O que que eu quero dizer? Se eu dividir por 4 aqui, eu tenho que dividir por 4 aqui para a relação de igualdade permanecer. Então, 4 dividido por 4 fica 1. 1 vezes x é x. E aqui, 8 dividido por 4 é igual a 2. E olha, a gente encontrou o x igual a 2, exatamente o valor que a gente queria. E olha que interessante. Em vez de a gente simplesmente fazer assim, 4x mais 2 igual a 10, que era a equação inicial, e de fazer, tá somando, passa subtraindo. 4x igual a 8. Tá multiplicando, passa dividindo, x igual a 2. Daria certo. Só que aqui a gente entendeu o que que a gente está fazendo. Então aqui muda toda a história. E, por último, para finalizar essa aula, operação com frações. Então, a gente vai começar. Como que a gente faz uma soma de fração, primeiramente? Então, mais. Então, vamos fazer uma soma de fração. Eu tenho 1/2 mais 3/4. Como que eu realizo essa soma? Vocês devem estar acostumados a fazer uma maracutaia de multiplicação, multiplica em cima, multiplica... Mas eu vou te falar do jeito que eu aprendi e entendi. Vocês concordam que eu tenho uma pizza que eu peguei, tem dois pedaços dessa pizza e eu peguei um deles. Então, é o seguinte, eu tenho uma pizza e ela está cortada exatamente no meio. É essa pizza aqui. Então, essa é a parte A, então A, e essa parte B. E aqui essa outra pizza, ela está dividida em quatro partes e eu peguei três. Vocês concordam que não está dividido simetricamente isso daqui? Vocês concordam que não está igual? Não está lógico? Como que eu vou pegar um pedaço que é maior e somar com pedaços menores? Não faz sentido. Eu estou, na verdade, pegando metade de uma pizza e 3/4 de outra. Como que eu posso somar se os pedaços não são iguais? O que que a gente tem que pensar? Na operação com frações, a gente tem que deixar os pedaços iguais para a gente conseguir somar. Por exemplo, se essa pizza estivesse cortado em quatro pedaços, vocês não concordam que, na verdade, a gente teria dois pedaços que a gente pegou de quatro pedaços? Agora a gente consegue somar, porque ó, um pedaço. Agora os pedaços são iguais. Um, dois, três, quatro, cinco. Então agora a gente tem cinco pedaços. E então a gente tem cinco pedaços dessas duas pizzas. E olha que interessante. Agora, com os pedaços estão iguais, a gente consegue somar porque os pedaços são do mesmo tamanho. E para a gente fazer fração, sempre tem que ser do mesmo tamanho as pizzas e os pedaços. Então, as pizzas sempre vai ser uma bola, então esquece essa parte de tamanho da pizza, mas os pedaços têm que sempre estar cortados na mesma quantidade. Então, se eu tenho um todo de quatro pedaços, aqui, por exemplo, quatro pedaços, aqui também eu tenho que fazer um todo de quatro pedaços. E em cima você vai ver que vai alterar o número de pedaços. Porque se eu tenho uma pizza cortada em dois pedaços e eu peguei um pedaço, é diferente de eu ter uma pizza de quatro pedaços e pegar um pedaço, concorda? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? Deixar no mesmo, na mesma quantidade de pedaços cortados. Então, vamos lá. Como que eu transformo 1/2 em quatro pedaços? Olha que interessante. Eu tenho 1/2. Vocês concordam que esse 2, se eu multiplicar ele por 2, vai dar 4? E aí a gente vai ter, sei lá, 1/4, por exemplo. Sei lá, não tá certa essa operação. Mas aqui eu já modifiquei. Por quê? Porque eu tinha tudo isso daqui, ó, de pizza.
Agora eu fiz uma coisa, agora só tem um pedaço. Cadê esse outro pedaço? Cadê esse outro pedaço A aqui? Eu sumi com ele porque eu só tô com um quarto de pizza. Não. Então o que que eu tenho que fazer? Fazer a mesma coisa em cima. Multiplicar por 2 em cima. Tudo que eu fizer embaixo eu tenho que fazer em cima também. Por quê? Porque presta atenção no que eu vou explicar agora. Sempre que eu multiplicar, ó, isso daqui é uma inteligência matemática, uma sacada matemática. Sempre que eu pegar e multiplicar um número embaixo, eu multiplico em cima também. Por quê? Porque presta atenção, 2 dividido por 2, ou seja, 2 sobre 2, não é igual a 1. E tudo multiplicado por 1 não é igual a ele mesmo? Então, se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, fica 2 sobre 4. E isso daqui continua sendo 0,5, ou metade da pizza. Então, perceba que se eu fizer em cima, eu tenho que fazer embaixo. E isso funciona dos dois lados. Eu não preciso necessariamente fazer a mesma coisa para os dois. Por exemplo, eu posso fazer o seguinte. Eu vou multiplicar aqui e aqui por 3 quartos. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2 por 2, e aqui vai ficar 6 sobre 8. E aqui, para ficar embaixo o mesmo tanto de pedaços cortados, que seria 8, eu vou ter que multiplicar 2. Eu vou ter que multiplicar por 4, né? Porque 2 vezes 4. Então vai ser 4 em cima, 4 embaixo. 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 4 é 8. Pronto, agora a gente tem exatamente uma pizza cortada em 8 pedaços. A gente vai ter 4 pedaços, continua sendo metade, perceba. E uma pizza que estava assim, em 8 pedaços, agora ela continua tendo 8 pedaços. Então percebe que a gente mantém relação de igualdade quando a gente multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, o que a gente faz aqui? A gente deixa o mesmo tanto de pedaços cortados. Então, o 4 aqui, eu consigo deixar esse 2 igual a 4, é só multiplicar ele por 2. Mas se eu fiz isso embaixo, tem que fazer em cima. Então, 1, 2 vezes 2 sobre 2 é igual a 2 sobre 4, permanece igual, e fica então 2 sobre 4. É a mesma coisa que 1 sobre 2, então não estou modificando nada. Então 2 dividido por 4 mais 3 quartos. E aqui você pode somar e a base fica única. Então o denominador pode se juntar em um só. Então 2 mais 3 é 5, dividido por 4. Então quer dizer, vocês não concordam comigo que se eu pegar esses 5 pedaços, um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços, 5 pedaços, eu vou ter uma pizza inteira de 4 pedaços mais um pedaço, certo? Que é exatamente, que é 5 sobre 4, que pode ser um mais um quarto, tá? Um quarto de pizza, um mais um quarto. Essas duas formas de escrever está completamente correta. Ou ainda pode ser 4 sobre 4, que é igual a 1, que é a mesma coisa que 1, mais um quarto. Ou você pode 5 sobre 4, não importa o jeito que você vai escrever, ou ainda pode escrever 1,25, tá? A operação negativa de fração segue o mesmo raciocínio. Se eu quero tirar coisas, eu preciso estar ao mesmo número de pedaços. Então, por exemplo, vamos usar esse mesmo raciocínio. 1 sobre 2 menos 3 sobre 4. A gente deixa os números iguais embaixo. Então, 2 sobre 4, porque eu estou multiplicando por 2 em cima e embaixo, menos 3 sobre 4. E aqui 2 menos 3 é menos 1 sobre 4. Então, quer dizer, eu estou devendo um pedaço nessa pizza de 4 pedaços, tá? Você pode entender desse jeito. Ou se eu quiser ainda fazer o seguinte: 5 sobre 6 menos 2 sobre 3. Aí eu tenho que igualar. Sempre a base menor é mais conveniente eu igualar com a base maior, né? Mexer nela primeiro. Eu sei que 3 vezes 2 é 6, então eu vou multiplicar por 2. Se eu fiz embaixo, faço em cima. Então 5 sobre 6 menos 4 sobre 6. Isso daqui dá 1 sobre 6, tá? Então é assim que a gente faz operações com subtração de frações. Agora a gente tem a multiplicação de frações, e a multiplicação de frações é legal. Por quê? Porque lembre na ordem, quando vocês aprendem na escola, que a ordem é sempre fazer primeiro o que está entre parênteses, fazer multiplicação e divisão. Então, ordem de prioridade, na verdade. Vamos lá. Prioridade. Prioridade. Então, a gente tem
elevado ao quadrado. Então, tudo que está elevado é prioridade de fazer primeiro. Radiciação. Então, radiciação. Então, essa é a primeira prioridade. Fazer sempre esses. Depois, e também o que está entre parênteses, né? Então, está entre parênteses. Depois, você pode fazer. Você tem que fazer, na verdade, multiplicação e divisão. E depois você faz soma e subtração. Legal? Então, quando você pensa aqui na multiplicação de frações, ou seja, 2 dividido por 3 vezes 4 dividido por 6, por exemplo, não importa o que você vai fazer primeiro. Por quê? Porque divisão, lembra que eu te falei que a fração pode ser vista também como uma divisão? Então, se eu estou dividindo e multiplicando, não importa se eu vou multiplicar primeiro, se eu vou dividir esse daqui por esse, ou ainda se eu vou dividir esse numerador por esse 6. Não importa o que eu vou fazer aqui, porque a prioridade é a mesma. Então, tá dividindo por 3, eu posso multiplicar esses, e depois ainda dividir os números de cima pelos números de baixo. E, então a ordem aqui não importa. Então podemos fazer assim: 2 vezes 4 é igual a 8, 3 vezes 6, 18. Então, ou a gente pode fazer ainda assim, ó. Vou dividir primeiro 2 por 6, então vai dar 1/3, então vai ficar 1/3 vezes 4 sobre 3. 4 sobre 3. Não dividir aqui, ó. Aqui era 6, dividir por 2, ó. Aí a gente vai ficar 4 sobre 9. E olha que interessante, se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, vai ser a mesma coisa. E olha o que vai dar? 8 sobre 18. Então não importa aqui a ordem que você faça, porque a prioridade é a mesma, tá? Diferentemente daqui, que a gente tem que igualar na soma, na subtração, a gente tem que igualar. Porque é muito mais importante a gente fazer a divisão primeiro. Outra coisa que vocês podem fazer, obviamente, né? É fazer a divisão, pegar o número em decimal e somar depois. Pode ser também. Mas fiquem na mente com isso que eu te falei. E aqui não, aqui a ordem, a prioridade é a mesma. Agora vamos fazer a divisão de frações. Então a gente tem 1 sobre 2 dividido por 2 sobre 3. Então olha que legal. Lembra que eu te falei que isso aqui é uma divisão, então o que a gente vai fazer? 1 sobre 2 dividido, isso daqui também, né? Dividido, eu não falei que isso daqui é a mesma coisa que eu dividir a fração é a mesma coisa que dividir, então eu posso usar a notação de fração para dividir. Então, 2 sobre 3. E olha que legal que eu vou fazer. Eu vou multiplicar aqui embaixo por 3. E aqui, eu vou multiplicar aqui embaixo por 3 sobre 2. Só que lembra quando eu faço alguma coisa embaixo da fração, eu tenho que fazer em cima da fração? Então aqui eu tenho que multiplicar por 3 sobre 2 também. Por que eu estou fazendo isso? Porque olha que legal. Aqui eu corto, ó. 2 dividido por 2, 1. 3 dividido por 3, 1. Aí eu fico somente com 1 sobre 2 vezes 3 sobre 2, que é igual a 3 dividido por 4. Então percebe que eu multiplico pelo inverso do segundo. Então, o que é uma divisão? A gente aprende geralmente na escola assim. Na divisão de frações a gente mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, e o que na verdade a gente está fazendo é exatamente isso daqui que eu fiz aqui embaixo. Então, outro exemplo, 4 sobre 5 vezes 5 sobre 8, dividido por 5 sobre 8, né? Dividido por 5 sobre 8. Aí a gente faz o seguinte: 4 sobre 5 dividido por 5 sobre 8. Eu quero sumir com essa parte aqui de baixo dessa linha aqui. Então, eu vou multiplicar aqui pelo inverso dele, ó. 8, porque aqui eu vou cortar e cortar. E aqui embaixo vai ficar 5, que eu vou cortar e cortar. Só que se eu multipliquei ali embaixo por 8 dividido por 5, eu tenho que multiplicar aqui em cima também. 8 dividido por 5, que vai dar 32, dividido por 25, certo? Para a gente manter as relações de igualdade. Então, perceba o seguinte: 4 sobre 5, 4 sobre 5, vezes 8 sobre 5, dividido aqui por 5 sobre 8, vezes 8 sobre 5. Perceba que no final das contas, ó, se eu cortar aqui, eu corto, na verdade, isso com isso, porque esse daqui é igual a 1. Então, na verdade, estou multiplicando por 1. Então, eu não estou alterando nada. Então, pessoal, é assim que a gente faz divisão. Muito obrigado a vocês que assistiram essa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Obviamente, não vou deixar essa porqueira aqui dessas anotação, porque isso daqui é só um rascunho. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Espero que vocês aproveitem. Falou!